Isso aí, nós estávamos aqui trocando algumas confidências familiares. Infelizmente, são questões de foro íntimo, faz parte aqui da nossa confraria. Mas, no mais, nós vamos dividir tudo que nós, com a nossa luz, com a nossa sabedoria, tudólogos renomados que somos, né, em relação aos mais diversos temas, que na verdade vão ser praticamente três só. Bom, vamos começar o nosso encontro número 234. Hoje a gente vai falar da Venezuela, aí, desses primeiros momentos depois da captura do Maduro. Vamos falar, né, dos protestos lá no Irã e também aí dos desdobros do Banco Master. E ali no rodapé, no apagar das luzes, falar da última pesquisa eleitoral. Bom, eu vou começar aqui pelo Xará. Não sei por quê, eu sempre começo pelo meu Xará. Ele sempre dá bons pontapés iniciais, que é o seguinte, Xará, na Venezuela agora a gente tem o The Day After, né? Ou The Days After, né? Que é o que se segue depois da captura do Maduro. Eu queria dividir essas nossas. Tem três aspectos aqui que já me chamaram a atenção. O primeiro foi a libertação, né, de presos políticos, segundo a queda da censura do X, e as primeiras informações aí, ainda muito desencontradas e muito genéricas, sobre uma futura exploração econômica da Venezuela. E aí, quais são suas primeiras impressões, se é que você tem, em relação a esse primeiro momento aí depois da captura do Maduro, passados alguns dias? Acho que não mudou muito desde que a gente conversou, acho que faz 2 semanas, né? É, Enfim, teve a extração do Maduro e continua a ditadura chavista. A Delcy, acho que parece um pouco mais habilidosa do que o Maduro, diplomaticamente falando, deu algumas sinalizações ali, só para não passar em branco. Ninguém sabe exatamente quantos presos políticos foram soltos, né? É um negócio meio até esquisito isso. Mas de resto, saiu do radar, saiu do noticiário. Eu acho que a única coisa que chamou atenção foi o prêmio Nobel que o Trump ganhou da Corina, né? Você vê como a coisa tá, como tem sido, virou caras, né? O negócio. E não sei, vamos ver, vamos esperar. Os meses vão passar. A impressão que eu tenho é que vai ficar por isso mesmo, não vai acontecer muita coisa mais, não. Se você fosse apostar aí num cenário que você acha provável, é a manutenção do regime com alguma distensão e, quem sabe, ali no futuro, alguma eleição mais justa, sem fraude, alguma coisa do tipo? Puta, a eleição eu tô pagando para ver, viu? Eu não sei. Parece. A impressão que eu tenho é que o regime continua lá. O Trump não derrubou o regime, Ele extraiu o prendeu o Maduro. O Maduro. resto continua, o resto continua lá. Só a diferença, eu acho que a Delcy é mais habilidosa, tem sido, por enquanto, né? E você, Nora, você também acredita, como o Xará, que a coisa não vai mudar muito? Tiveram a Sim, extração do Maduro, uma distensãozinha ali do regime, mas não sim. teremos grandes mudanças? Sim, eu também concordo com o Gutermann. Eu acho que até agora, inclusive, não vi mudanças, tá? Foram assim, alguns presos, tá? Tinha perto de 1.000 e saíram. Primeiro falaram eram 9, depois viraram 40, depois 80, mas assim, tá muito longe de ser todos, tá? O ritmo tá bem devagar. Só o fato de não ter uma lista dos presos políticos que foram liberados já é muito suspeito. E como eu tinha comentado na última vez que a gente se encontrou aqui, tem as milícias, né, na Venezuela, que são muito, muito pró, seja Chávez, seja Maduro, alguma coisa assim. Vai ser muito, muito difícil desarmar esse pessoal, fazê-los mudar de ideia. Tudo bem, eu acredito que tem um forte componente econômico ali nessas milícias, mas eu acho que elas vão continuar fazendo uma espécie de governo paralelo ou fazendo com que o governo quer. A Delcy, de fato, parece um pouco mais, eu não sei se a palavra seria diplomática, mas enfim, alguma coisa assim, mais assim, tipo, morde e assopra. Mas eu acho que a única coisa que vai acontecer de diferente é que o Maduro vai ficar preso
nos Estados Unidos. Talvez algumas empresas petrolíferas comecem a fazer alguma coisa, mas eu acho muito pouco provável. O pessoal da Exxon já disse que enquanto não mudarem as coisas, eles não vão fazer nada. E mesma coisa para qualquer tipo de investimento. E outra, mesmo o Márcio certamente vai poder falar muito melhor disso, mas mesmo que seja para explorar petróleo, você precisa ter gente qualificada, coisa que a Venezuela hoje não tem. Então, você vai fazer o quê? Você vai levar 20 mil pessoas dos Estados Unidos? Difícil. Você não tem escola para essas pessoas, não tem um bom ensino, não tem uma infraestrutura, né? Que você não vai conseguir fazer com que pessoas de outro país vão para lá, assim, vai ser muito, muito, muito difícil, tá? Então, mesmo essa questão da exploração de petróleo ou alguma outra questão econômica, acho muito provável, muito pouco provável que aconteça. Então, acho que daqui a um tempo o nosso próximo programa vai ser assim, tá tudo como antes, soltaram mais uma dúzia de presos políticos e, de resto, só isso. Mudança só Maduro nos Estados Unidos preso. O Vai resto ficar não como a vejo. guerra da Ucrânia, que ia acabar em uma semana e não acaba nunca mais. Mas a Ucrânia ainda tem alguns avanços. Eu não sei se nessa questão, Estados Unidos e Venezuela, alguém está avançando alguma coisa. Estou vendo tudo estagnado, tudo como antes, tá? Márcio, você vê que os nossos amigos, você vê que o convívio, né, ferra as pessoas, né? Nós tínhamos aqui um grande otimista, né? Nosso amigo Cleveland, que, aliás, tá andando com alvo aqui no peito, né? Tá com um X aqui no peito. Tá arrumando uma sarna. Nem saiu do nosso bate-papo aqui, que tem uma super. Ainda bem que Ainda ele bem. saiu daqui, né? É isso que eu tava Por, pensando. Pô, vê um balde de merda na direção dele e respinga na gente. né? Vamos Nossa. manter a nossa absoluta insignificância. É importantíssimo que nós mantenhamos os nossos baixíssimos níveis de audiência, porque vai que, sei lá, 10, 15 pessoas assistem isso aqui, ficam sabendo que nós somos amigos deles. Minha mãe sempre falava: meu filho, cuidado com quem você se mete, porque dependendo das suas companhias, se a casa cair, você cai junto. Então, vamos ficar aqui no anonimato. Qualquer coisa a gente manda maços de cigarro para ele. É Aliás, moeda correia. quem é Cleveland Prates? Eu Eu não, não você já ouviu conheço. falar? Eu conheço um tal de Teixeira, que eu li aí no jornal, mas sei lá. Enfim. Bom, Márcio, como você pôde ver, nossos amigos Marcelo Gutermann e Nora, né, já cumpriram aquela cota daquele otimismo, né, que tem um Buy Cleveland. E eu queria saber se você divide desse otimismo dele, que não vai ter mudança nenhuma, tirar o Maduro e já está de bom tamanho, ou você acha que pode ter alguma mudança aí ao longo do tempo mais relevante? O problema é o seguinte, é aquela história, pô, foram 20 e tantos anos, né? Sucatearam na área de petróleo, por exemplo. A PDVSA era uma empresa, né, respeitada, tinha técnica, tinha tudo bem, mas sucateou tudo, mandou tudo embora. Esse negócio do petróleo a indústria do petróleo, ela trabalha com prazos longos, quer dizer, mesmo que retomasse hoje, não, hoje nós vamos começar a investir de novo e tal. Isso leva uns 5, 10 anos para começar a dar retorno e tal. Então, e tem todos aqueles itens que a gente já falou, o petróleo venezuelano, petróleo pesado, um petróleo que tem alguns problemas para refinar, não gera as, as frações leves, que são as mais caras, e tal. Então, tem todo um monte de problemas aí no meio do caminho. Tirar o Maduro para deixar como está, também é um negócio assim que não me entra muito. Mas, enfim, eu acredito que talvez haja uma mudança. Inclusive, essa história, como dizia minha avó, o uso do cachimbo entorta a boca, né? O pessoal ficou tantos anos com censura, voltou a funcionar a rede social. Mas, quer dizer, os cadáveres dos cubanos a gente não viu, os mortos lá, né? Eu Agora, vi uma foto que os caras estavam carregando uns caixotinhos, não entendi muito bem. Será que os americanos passaram fogo literalmente nos cubanos e já voltaram eu não para Cuba sei, não sei, incinerados? não sei. Vocês viram essa Agora dizem, imagem? não, eram 1.000, Não. não cheguei a ver, mas não, eram 1.000 presos políticos,
libertaram 8, e quer dizer, tudo vem assim numa nuvem, né? Há uma nuvem, volta ali e tal. A outra moça foi para os Estados Unidos, deu o Nobel para o Trump. Enfim, eu acho que está muito indefinido, essa indefinição é ruim, né? E eu não vejo assim, realmente, num curto prazo, eu não vejo mudança nenhuma, né? Então, acho que foi much about nothing, né? Tiraram Maduro, vai continuar do jeito que estava. Vamos ver. Uma coisa que ninguém citou é o seguinte, que o environment mudou. Ou seja, na América do Sul, os governos de esquerda estão caindo, né? Então, os aliados que o Maduro tinha, só sobrou o Lula. Não conta para ninguém, mas só sobrou o Lula. Não, tem o Petro ainda, mas o Petro vai perder a Tá, eleição sim, também. tem o do lado lá. Mas, Mas já assim, já sai. caiu muito, né? O número de aliados, o número de simpatizantes que ele tinha. Então, isso, de alguma forma, pode vir a influenciar, né? O pessoal vendo que a esquerda realmente perdeu força, né? Então, fundamentalmente é isso. Mas acho que está muito nublado ainda o ambiente para a gente fixar alguma coisa. E aí, Vitor, a montanha pariu um rato? Não, eu acho que ele já pariu alguma coisa mais que um rato. Porque a gente não pode esquecer Puxa que. vida, finalmente um pouco de otimismo nesse time. Não, já houve uma mudança. Eu estava E me ela é sentindo muito significativa. só. Qual é a mudança que aconteceu? A Venezuela está no time Estados Unidos, não está mais no time China. Então, geopoliticamente, já houve uma mudança. Ah, mas o regime continua igual. Calma, essa é uma outra conversa. Mas a Venezuela está sob influência americana. Isso é uma mudança substancial, independentemente do governo que está operando lá. E o time China e o time Estados Unidos operam de maneira diferente, não tem as regras do jogo não são iguais. Então, quando você vê pela manifestação, inclusive americana, é óbvio que a prioridade não é trazer democracia para a Venezuela, e nem acho que isso seria possível no curto prazo, dado o aparelhamento do Estado que tem lá. Não dava para você levar, vou levar a Corina lá, tem uma guerra civil. Então, não, isso não é. Sejamos pragmáticos, não seria possível. E seria muito pior para os Estados Unidos um país no caos do que, né, uma continuidade gradual. Então, temos que ter um pouco de pragmatismo. Essa mudança não viria no curto prazo. Segundo a declaração até do Marco Rubio, está no passo 3 uma expectativa de meios democráticos. Tempo vai demorar para levar até o passo 3? Não sei. Mas eu acho que no longo prazo dá para esperar uma distensão, sim. Até porque, do ponto de vista econômico, as empresas americanas elas só vão entrar quando tiverem regras claras. Elas não vão entrar no jogo do sistema anterior. Até já avisaram, inclusive, desse jeito nem conta comigo, não vou entrar. Do jeito que se opera lá, não tem jogo. Então, eu acho que sim, deve haver mudanças no médio prazo, deve haver um distensionamento e, eventualmente, ao prazo, não sei. Agora, essa moça aí, essa Delcy, vai jogar o jogo do Trump. Tá? Se ela não jogar o jogo do Trump, já sabemos o que acontece. Então, eu acho que sim, naturalmente deve haver uma a ser mais soft, vamos dizer. Mesmo que seja um chavismo, deve vir um chavismo mais soft. E eu acho que no longo prazo esperemos que essa transição aconteça e que, de fato, a Venezuela volte a ser um país normal. Eu acho que isso está no horizonte de longo prazo. Ah, não vai ser o ano que vem. Não vai ser o ano que vem. Ou não vai ser daqui a 6 meses, sabe? Porque não dá para ser assim. Você destrói um Estado, corrompe ele por 26 anos, você não consegue em um ano fazer uma revolução. Não dá, não rola. Então, eu acho que tem um caminho aí de médio e longo prazo. Mas eu acredito que a mudança substancial já aconteceu. E você ter um Estado, a Venezuela, mudando de time, mesmo que seja por meio forçado, já é muito relevante. Ou seja, a China já não tem um pilar dentro da América do Sul. Não tem mais. Isso, geopoliticamente, tem relevância. Então, eu acho que já aconteceu. Não é apenas desprezível, tirei o Maduro, sabe? Acho que é mais que isso.
Agora, não dá para, assim, seríamos ingênuos de esperar que houvesse mudanças radicais. Essas mudanças radicais poderiam ter efeitos colaterais bem nocivos. Então, assim, entre o nosso desejo de ter uma Venezuela democrática e civilizada e a realidade, talvez haja aí um tempo de maturação, entendeu? E essa é a minha opinião. Fosse eu um britânico, eu diria could not agree more com meu amigo Victor, né? Porque realmente eu concordo com ele, esse é um processo. Os Estados Unidos só capturou o Maduro porque o Maduro praticamente obrigou os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos imploraram para ele, pô, você não quer sair, renuncia aí e tal, vai me dar esse puta trampo, né? E o Maduro rebolou na cara dos caras, né? Bom, aí esculacho tem limite, né? Mas o próprio Marco Rubio admitiu lá para o Caribe, pro venezuelano rebolativo que ele tinha algumas alternativas. Ele escolheu o pior caminho, agora quando o popozinho sai, não volta mais para onde ele saiu, né? Então já está feita a coisa. É, eu acho assim, né? Olhando em perspectiva, é difícil imaginar que os Estados Unidos fosse mobilizar uma máquina de guerra tão poderosa que custa, né? Você tirar esse pessoal da garagem e fazer eles cercarem, praticamente impor um bloqueio naval à Venezuela, sem que eles não tivessem dispostos a agir como mostraram. Esse dedo no gatilho ainda não foi tirado, mas eu concordo com o Vitor que eu acho que para os Estados Unidos e para todo mundo faz muito mais sentido uma mudança mais lenta e gradual. Por mais irônico que pareça, com todas as estripulias que o nosso amigo Trump vem fazendo, esse Nobel que a Corina simbolicamente entregou para ele, talvez faça mais justiça a ele só pela libertação dos presos políticos e pela queda da censura do X, do que o Obama, que não fez porcaria nenhuma e jogou bomba na cabeça dos outros mais do que ninguém. Então, ironia por ironia, né, fica essa questão. Mas eu acredito que é, nós iremos testemunhar em algum tempo, tal como bem disse o Vitor, não é coisa de 6 meses, um ano, mas um processo de distensão e que acho que vai culminar com eleições sob supervisão americana e de organismos internacionais como a OEA e, inxalá, em algum tempo aí a gente veja a Venezuela voltando aí para o rumo e quem sabe seja o prenúncio, né, de que por aqui também as coisas voltem em alguma medida pro rumo. Bom, vamos falar agora do Irã. É, eu já vou até antecipar uma das minhas dicas. Tem um filme com a Sally Field, não sei se vocês já assistiram, que chama-se Nunca Sem Minha Filha, de 1991, que ele se passa exatamente em 1979, quando você tem a Revolução Islâmica, né, que tem a queda do Shah Reza Pahlavi, em que o Ayatollah Khomeini faz um chamado para que todos os iranianos voltem para o Irã, aqueles que estavam espalhados pelo mundo, né? E as esposas estrangeiras desses iranianos, ao simples fato de adentrarem o território iraniano, elas passam a ser cidadãs iranianas, né? Seus passaportes perdem a validade. E o caso da Sally Field, esse filme estrelado pela Sally Field, conta uma história real. E ali a gente tem uma dimensão da profunda mudança de que houve ali no regime. Inclusive, tem umas cenas muito interessantes, porque logo na sequência, né, teve a guerra do Irã-Iraque, e mostram crianças, praticamente, adolescentes que eram pegos pelas ruas para irem para as frentes de batalha, eles entregavam umas chaves douradas, assim, como se fossem a chave do céu, uma insanidade. Nora, a gente tem, na medida do possível, tido acesso aí a manifestações, os números variam de 2.000 mortos a 12.000 mortos, né? A internet ficou suspenso o acesso, agora parece estar voltando. Qual que é a sua impressão? Nós estamos vendo aí uma reedição das manifestações lá da Paz Celestial, só que agora no Irã, e o regime vai resistir? Ou nós estamos caminhando de fato para finalmente para uma queda do regime teocrático lá que manda no Irã? Então, a comparação com o massacre da Paz Celestial me preocupa um pouco, porque não deu em nada. E o É, sujeito que ficou na frente esse é o do, risco, do né? blindado a cena é belíssima, é uma foto sensacional,
mas infelizmente não trouxe resultado, inclusive não se sabe dele. Provavelmente passou desta para, não digo para melhor, porque não sei se foi para melhor ou não, mas enfim, não está mais entre nós, tá? Mas eu sempre acho que alguma coisa desse tipo de revolução, assim, alguma coisa sobra, tá? Alguma coisa se anda para frente, mas é muito, muito pouco. São passos muito pequenininhos, tá? Mas eu acho que no caso do Irã teria que ser uma repressão muito, muito, muito grande, e muito violenta, que já está tendo, tá? Não que não tenha, para que isso não dê em nada. Então, eu acho que alguma coisa, mas esse meu lado otimista, meu lado racional diz que não vai mudar muita coisa, não, tá? Então, hoje, aliás, hoje eu estou especialmente pessimista, tá? Vocês já devem ter notado. Não sei exatamente por quê, mas eu acho que hoje eu estou meio pessimista. Mas uma coisa, por exemplo, e voltando nessa história do Irã, da censura e tudo, ah, eu acho muito importante que tenha redes sociais, que tenha internet e tudo isso, porque senão a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo lá, nem para um lado nem para o outro. A gente não consegue avaliar se o que está acontecendo é realmente uma revolução popular, que as pessoas realmente cansaram, ou se é algo que está sendo reprimido a um ponto de que não vai sair dali. Então, eu acho muito importante que a gente tenha redes sociais, já que jornalismo lá não rola, né? Os correspondentes estrangeiros não conseguem entrar, não conseguem transmitir também. Então, eu fico um pouco na dúvida se realmente é algo que vai progredir de alguma forma ou não. Gostaria pelo, pelo bem da população iraniana, que eles tivessem mais liberdade, mais direitos civis, uma vida um pouco mais decente, tá? Não vou discutir religião, nada disso, eu acho que isso cabe ao próprio país decidir, mas eu acho que mesmo na religião tem que ter respeito aos cidadãos, tá? Não pode ser esse massacre que estava tendo. Agora, o lado ruim, disto tudo é que Irã estava na minha lista de lugares para conhecer. Hum. Eu acho que assim como a Ucrânia já foi lá para baixo outra vez, tá? Aliás, já faz tempo que foi, né? Mas o Irã e a Ucrânia estão, assim, continuam querendo, mas cada vez mais inviável, tá? Eu acho que um carimbinho lá da imigração iraniana Não vai me ajudar também. vai custar algumas horas na próxima vez que você eventualmente for para os Estados Unidos. Xará, Uhum. o regime lá está sob grande pressão, né? Sofreu um ataque de Israel partindo do próprio território iraniano, mostrando ali como Israel estava preparado, né, para responder às ameaças do Irã. Depois sofreu uma operação cinematográfica dos Estados Unidos em relação às suas instalações nucleares. E, por fim, eu tenho uma sensação que é mais ou menos assim, é tipo um cesto de lixo. Você sabe que tem lixo dentro, mas quando você levanta a tampa, você sente o odor. Todo mundo já sabia que já fazia algum tempo que o regime vinha sendo questionado. Você acha que hoje esse processo ele vai terminar numa queda e você acha que se você tivesse que apostar, é um movimento de combustão espontânea por conta de uma série de fatores que tem lá, ou também tem ali uma interferência externa fomentando essas manifestações? Então, bom, primeiro, bem lembrado, né? Quer dizer, Israel já tinha enfraquecido muito o Irã, até um pouco previsível, né? Esse tipo de reação, porque economicamente o Irã já vem bastante debilitado já faz algum tempo, Uma inflação preço do bem petróleo alta, né? baixo e os gastos, né, militares para manter os seus braços funcionando, todos eles destruídos. Sem contar o que Então, eles financiam de tem atividade militar fora do Irã, né? fora, exato. Hezbollah, Então, tem uma Hamas. raiz econômica forte aí, né? Agora, essas manifestações e revolta tal me lembram um pouco a Primavera Árabe, ali no início da década passada. E no final, o que me chama a atenção, primeiro, você não lê né, as notícias e tal, você não lê o nome de um líder, né? Não tem um líder oposicionista.
parece uma coisa meio de combustão espontânea, Parece como meio as 2013, manifestações de né? 2013, né? E que, na verdade, são pouco efetivos, porque você não é diferente quando derrubou o Reza Pahlavi, você tinha uma liderança, que era o Khomeini, fora do país, e que, uma vez derrubado o regime, você tem um outro regime já pronto, up running, né? Quer dizer, já funcionando. E aqui parece um negócio meio caótico, e tal, pelo menos por enquanto, né? Não sei se alguém vai pegar a bandeira e vai, bom, vamos liderar isso aqui e tem uma alternativa de poder, porque precisa ter uma alternativa de poder. Não adianta derrubar, você tem que ter alguma coisa para colocar no lugar. E a tradição, apesar de todas as esperanças, né, que nem Venezuela. Não, agora vai substituir por um regime democrático. Não vai. O Reza Pahlavi não era democrático, o Khomeini não vai ser não foi democrático. Aliás, a E o regime que democracia vai nem é um valor. substituir, A democracia nem é um nem. valor Exato. cultivado pelas O que foi que culturas aconteceu? do Oriente Médio, né? O que foi que aconteceu na Primavera Árabe? Os regimes que caíram foram substituídos por outros ditadores. Então não tem. Não, isso é uma ilusão, né? A única coisa é isso. Você vai passar da órbita da Rússia para a órbita dos Estados Unidos, eventualmente, né? Isso é um outro. Ou da China, né, no caso, para a órbita dos Estados Unidos, como aconteceu com a Venezuela. Mas não passa disso. É, por enquanto, está cheirando mais a 2013, Primavera Árabe, do que propriamente uma mudança de regime. Não sei. Vamos ver como a coisa evolui, né? E você, Marcião, você é o mais experiente de nós. Eu que era 79, eu tinha 12 para 13 anos, mas lembro bem, né? Aquela cena icônica, né? Dos americanos fugindo lá da sua embaixada. Tem até um filme, se eu não me engano, Argo. Não, até Oscar, eu acho. Argo, Argo, Fala sobre Argo, isso, né? é ótimo, filmaço. é Filmaço, ótimo. né? Que conta isso. E você, Márcio, quais são suas memórias e qual que você acha que pode ser o desfecho possível disso aí? Eu estou vendo isso aí de uma forma um pouquinho diferente, né? Até por ser experiente, como você fala com muita educação, né? Só é velho mesmo. Mas, enfim, né? A gente que é mais velho, eu acho o seguinte: vou falar um troço que parece nada a ver, mas é tudo a ver. O que acontece, né? O que o mundo árabe fez, né? O mundo árabe está tentando, né, pensando no fim do petróleo, eu li alguns artigos sobre isso, eles resolveram tentar diversificar. E uma das diversificações que eles fizeram foi começar com serviços, a área de serviços, etc, etc. E promoção de eventos. Então, você teve Copa do Mundo, Mundo Árabe, você tem um campeonato saudita agora. Então, uns 3, 4 anos atrás, eu me lembro que eu estava vendo um torneio de tênis que a Bia Haddad Maia estava jogando, que era lá, não me lembro qual era o país, né? Não era o Irã especificamente, mas era ali no mundo árabe, né? E eu estava vendo com meu cunhado, e eu comentei com ele isso. Disse, olha, né, quando focava a arquibancada, estavam lá as mulheres de burca, né, todas fechadas, todas não sei o quê, e dentro da quadra lá, a Sabalenka com metade da bunda de fora, coisa e tal, as gurias lá jogando e tudo. E eu digo, pô, o que passa na cabeça dessas mulheres aí? Pô, essas moças são bem-sucedidas, namoram quem elas querem, transam com quem elas querem, coisa e tal. E é evolução inexorável. E eu me lembro do que aconteceu no Brasil, nessa área, por exemplo. Eu sou da época que as moças casavam virgens, eu sou da época que, né, os homossexuais eram expulsos de casa, porque era vergonha da família e coisa e tal. E eu fico impressionado como isso mudou rápido. Eu me lembro o dia que eu tive um choque, a minha filha, com 18 anos, né? Eu que namorei lá no Rio Grande do Sul ainda, coisa e tal. A minha filha, um belo dia, com 18 anos, ligou para mim: Oi, pai, eu vou dormir na casa do meu namorado hoje, tá? Te amo, beijo. A vontade que me deu foi matar os dois na hora, né? Porque, então, me Mabate! impressionou. Foi muito rápido esse troço. Então, o que eu estou vendo hoje, tá? É uma mudança muito social, ou seja, as pessoas começaram a entender. O Cristiano Ronaldo, quando foi morar lá,
era maior que Zumba. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo não era casado com a namorada dele e queria viver. Aí, é o Cristiano Ronaldo, gente boa, então vota ele. Não tem... Então, isso, cara, quebra por dentro. Ou seja, o que eu estou vendo muito é isso: é uma revolução que envolve poder, mas envolve muito essa mudança social. Quer dizer, é gente que está reprimida, no caso das mulheres principalmente, e que está querendo quebrar isso aí. Não interessa se a gente vai cair na área da China, dos Estados Unidos, do diabo que o carrega. Nós queremos mudança. Só fechando em 68, como eu tinha 16 anos na época, né? Aquela revolta que teve lá na França do Le Rouge, como era o nome do cara? Era Daniel Le Rouge, né? Então, Uhum. então, aquela revolta foi interessante porque foi mais ou menos isso aí. Era uma sociedade extremamente restritiva, punitiva, e eu me lembro que eu vi uma entrevista de um dos líderes, alguns anos depois, né? O cara falou: pô, nós quase derrubamos o presidente da França, quase derrubamos o regime na França, e nós não sabíamos o que a gente. A gente queria comer as meninas, só isso, né? Então, aí, aí o negócio, né, tomou um rumo assim completamente maluco. Então, agora falando sério, eu vejo isso. Eu acho que é Você está dizendo que muito é o seguinte, não teve revolta uma, social, um não teve problema uma. de preconceito. Diga, desculpa. Não, então você está dizendo o seguinte, que essas manifestações não necessariamente implicam numa mudança da estrutura de poder, visto que, como o Xará falou, a gente não tem uma Isso. figura de uma liderança, mas significam uma mudança de valores e costumes que, em algum momento, implicarão numa mudança de Não, regime porque exatamente por conta disso, né? os sintomas já vinham. A Malala é um caso típico, né? Não foi, não me lembro se foi no Irã que o país tomou um tiro porque estava Afeganistão, querendo né? Ela é afegã. estudar. Eu Isso, acho que é foi Paquistão, né? Afeganistão. Deixa eu Então, ver. isso eu acho que, como revolta social, muito mais do que qualquer outra coisa, esse troço vai pegar e vai cair. Pode demorar, mas isso, alguma coisa, do mesmo jeito que a Venezuela, eles vão ter A que fazer Malala é uma mudança paquistanesa. gradual. Mas eu acredito que é só o primeiro sintoma. Esse troço vai mudar e muda rápido. Eu espero nessa reencarnação ainda ver, mas não sei se eu vou O, durar isso tudo. o, o Vitor, você acha que no Irã, assim como na Venezuela, é um processo que se iniciou, mas que ao final vai implicar numa mudança de regime, de poder, ou o regime aí vai sufocar essas rebeliões? Aí eu já não acho tanto, porque tem algumas diferenças, né? Primeiro que não é só o Ayatollah. O regime, quando se instaurou lá em 79, ele tomou algumas precauções. Então, existem algumas camadas de proteção para evitar rupturas. Então, você tem o poder dos religiosos, dos ayatollahs, eles têm a guarda revolucionária, que é um contingente de 300 mil ou 350 mil soldados, muito ideológicos, completamente alinhados com os ayatollahs, que ficam, inclusive, acima do exército. O presidente lá tem poder quase que como um síndico, não manda realmente no que importa. Então lá eles têm, você pode ver que entram e saem presidentes, mas eles não apitam nada. Então o Ayatollah, ele sai um, entra outro. A grande questão é assim, para você derrubar esse regime, você precisa ver rupturas nessa cadeia de comando que não está somente restrita aos clérigos, né, aos ayatollahs. Você tem lá a guarda revolucionária e tal. Se não mexer nisso, não cai regime nenhum. E aí você tem outro elemento, você não tem uma liderança. Então, as lideranças que surgem são assassinadas, então eles cortam pela raiz. Eles, na verdade, sufocam esse tipo de manifestação matando as pessoas. E aí ele vai matando, e aí você vai perdendo força. E as pessoas não, né, você não consegue. Perderam o apoio dos comerciantes agora, essa novidade da hora, que os comerciantes apoiavam muito o regime, por questões econômicas, mudaram de lado ou estão bastante insatisfeitos. Então, assim, o caráter dessas manifestações é muito mais severo, muito mais agudo que as anteriores. Mas, aparentemente, o regime segue super forte e coeso.
a grande janela de oportunidade pode acontecer quando houver uma mudança no topo, com a morte do Khamenei, que está velho e doente. Aí quando você. Aí eu não sei, pode acontecer tudo. Quando o cara morre, quem vai substituir? Aí nessa hora pode haver algum tipo de Xiitas briga, de racha. xiitas e sunitas surgiram exatamente nesse momento, né? Exatamente. Então, numa hora da troca de comando, podem surgir, mas pelo que eu leio, não há sinais de fracionamento ali no topo, sabe? Que não foi o caso, por exemplo, na Venezuela, que havia defecções, tanto que o Trump entrou lá, certamente auxiliado, e a atual presidente passou a perna no Maduro. No Levou um Irã, chequinho não de é bem 50 isso. milhões de dólares. Ah, é? Não, no Irã não é bem isso, no Irã. Se Né? entregou, Então, levou, né? Opa. eu acho que isso faz com que as coisas fiquem bem mais difíceis para que haja algum tipo de mudança no curto prazo. Agora, no longo prazo, é óbvio que ele vai enfraquecendo, né? Esse tipo de manifestação, o cara assassinando aí milhares de pessoas, você vai perdendo. Ele só não perde moral com a ONU, onde ele segue sendo um participante importante do Comitê de Direitos Humanos, né? Com a ONU não perde moral, mas assim, você vai perdendo força. Quando isso será, quando isso vai acontecer de tal modo porque os Estados Unidos não. Aí o pessoal se ilude, acha que o Trump vai entrar, não vai fazer nada, não vai gastar, como vai invadir o Irã? Não existe isso. Você pode comer pelas bordas, pode inflamar a população, gerar revolta, fazer isso, fazer aquilo, sanções e tudo mais, mas não tem essa história de invasão. O regime vai cair se ele se enfraquecer a ponto de haver uma substituição que faça sentido. Não vejo isso no momento. Cai o regime, acontece o que lá? Então não vai cair o regime. Né? Então, a menos que surja uma outra, uma outra hipótese, não vai ter um fantoche do Trump lá também. Não tem, essa possibilidade não existe. Eu vejo com mais ceticismo aqui uma mudança. Tá? No começo eu até fiquei animado, falei, olha só e tal. Aí comecei a estudar o assunto e ver como que é a estrutura de poder lá no Irã. Ela meio que dificulta demais esse tipo de ruptura. Não, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, a menos que o Khamenei bata as botas e aí nessa janela de oportunidade surja alguma chance de alguma mudança se materializar. Mas ultimamente no mundo o vaso ruim não tem quebrado. Então essa de Khamenei vai bater as botas pode levar 20 anos, né? Vaso ruim não está quebrando. Então eu acho que vai longe esse negócio. Mas Infelizmente. vamos manter a esperança na variável divina, né? E aí, bom, enfim. É. Se esse bate-papo fosse só entre eu e o Vitor, não teria a menor graça, porque hoje nós estamos quase que gabaritando. A única coisa, assim, primeiro, aquilo que o Xará falou, né? A democracia, como regime, ela não é algo que a gente tem ali na região, né? O único país, assim, que, de certa maneira, de maior extensão territorial, que se destacava mais, era a Turquia, né? Fundada pelo fantástico Mustafa Kemal Atatürk, mas que o Erdogan, acho que, na verdade, o Erdogan culminou num processo que, quando eu E o tive na Líbano Turquia, também, né? é, quando eu estive na Turquia, dava para perceber bem, né, que o fundamentalismo islâmico ele ia chegando nas bordas de Istambul, mais ou menos com a mesma mecânica do tráfico de droga nas comunidades, né? Eles chegam substituindo o Estado, naquela população mais humilde, e se encastelando ali, enfim. Mas, em geral, ali na região, a democracia não é um valor presente, né? Seja na parte árabe, seja lá no Irã, que é persa, enfim. É, no Irã, a questão religiosa ela é bem premente, né? Tanto é que 95, 90, sei lá, são de xiitas, né? Que seguem mais o Alcorão e a vertente mais, vamos dizer assim, radical da religião muçulmana. Mas tem uma coisa, né? Que talvez seja a esperança de uma mudança, que é a questão econômica, né? O Irã hoje ele vive um grande escândalo de corrupção, mas principalmente uma economia debilitada, né? Então, com inflação muito alta. E talvez este seja um fator que, somado a todo o desgaste do regime, né,
pelo seu enfraquecimento, possa nos dar ali alguma esperança. Mas não dá para ter uma esperança de imaginar que a gente vai ter um movimento, né? Assim, isso vai custar ainda muitas vidas, né? Não será tarefa simples e não é coisa para amanhã. Mas eu acho que assim, só a economia piorando ainda mais pode ser um elemento que talvez mude no final das contas, a gente sabe, né? Desde que Maquiavel, se não mudar muito a vida das pessoas, que se dane quem esteja governando, né? O importante é que as pessoas tenham ali o seu dia a dia preservado, né? Tanto é que um dos ensinamentos do Maquiavel é o seguinte, né? Você domina, extermina a classe dirigente, impacta o mínimo possível na vida cotidiana das pessoas, que as pessoas estão mesmo preocupadas com uma televisão de tela plana, um churrasco e uma cerveja gelada, né? Lá no Irã, cerveja gelada só da porta para dentro, com a janela fechada, né? Que nem um amigo, eu tenho um amigo líbio que ele falou, né? Para um dia eu ir visitar ele em Trípoli, que aí I will close the window and we drink a beer, né? Então, é isso. Eu tô batendo aí com o Vitor também achando que, infelizmente, né? Não é uma coisa que vá se resolver do dia para a noite, a não ser que a economia degringole muito, mas obviamente que existe uma juventude lá também, né, sofrendo as influências que chegam pelas redes sociais do mundo ocidental. Vamos ver, Mas né? esse evento serviu para cair as, cair as máscaras dos humanistas, né? Os humanistas. A minha bola, E quietos, né? Quietos, todos quietos. fora, 20 mil a minha morrendo, bola, milhares morrendo e ninguém fala nada. é. Não, o ruim Onde estão as manifestações das faculdades? não, um regime teocrático que executa homossexuais, inimigos políticos, está tudo bem. O problema é o pessoal aí, os problemas são os evangélicos, esses são os grandes, esse é o risco que a gente tem que tomar um cuidado danado. O que não quer dizer que eventualmente não tenham problemas e não tenham pessoas que façam mau uso da sua posição, da sua liderança religiosa. Mas nós temos que pensar nas pessoas e respeitar a sua fé. Mas enfim, galera, vamos ver aí o que o Irã nos reserva. E finalmente chegamos, né, no crème de la crème, né? Nada mais tupiniquim, com todos os requintes do esculacho, da esculhambação que é esse país, do que o escândalo do Banco Master. Eu passei por 2 liquidações extrajudiciais na minha tenra idade, nos meus primeiros anos, dos 40 anos que eu tenho de mercado financeiro. No dia 19 de novembro de 1986, o Banco Central decretava a liquidação do Banco Auxiliar. Eu, na ocasião, office boy da presidência do banco, trabalhei alguns meses com liquidante. Numa dessas oportunidades, histórias do vovô. Numa dessas oportunidades, numa tarde, tinha um cara que ia falar com o liquidante do Banco Central, que era o presidente do Sindicato dos Bancários, hoje já falecido, mas que empresta o seu nome aqui, um complexo viário na Zona Sul, Luiz Guxiquem, o Guxi. Talvez tenha morrido de desgosto, porque parecia ser uma pessoa honesta e que não fez parte dos esquemas que tomaram conta do PT. Agora, você imagina eu com 16 anos, ficando 40 minutos conversando, eu e o Guxiquem, na antessala do liquidante, que não tinha voltado do almoço ainda. Foi para um jovem como eu ter conhecido, que, né, um jovem de esquerda, tinha partido das principais greves que teve no Brasil ali dos bancários, que foi em 1985, né, como se eu tivesse ali dividindo a sala com o Che Guevara japonês ali, né? Ele era um eloquente orador, um líder ali de greve, liderou a maior greve dos bancários e, enfim, ter essa experiência. Desde então, as liquidações não foram lá grande coisa. Tinha uma coisinha aqui, Banco Excel, econômico e tal, mas o Banco Master, hein, Xará? Caprichar, hein? Você tem de tudo um pouco. E eu queria começar por você. Bom, a primeira nuance mais desastrosa da liquidação do Banco Master foi essa intervenção ou tentativa de intervenção do TCU num movimento que eu, sinceramente, posso estar enganado, a memória me treme, porque a gente já é velho de mercado. Eu não lembro de nada parecido com isso, Xará. Nada parecido com isso, né? Um órgão questionar a decisão do Banco Central. Esse é um dos aspectos. Nesse processo também a gente vê ali encharcados, né, com merda até a orelha, o Alexandre de Moraes, né, com aquele contrato que as más línguas, não é nós que estamos dizendo isso, mas parece ser um contrato de fachada, e a do Toffoli, né, que,
Cara, os caras capricham, bicho. Os caras capricham. E por fim, né, aquilo que parecia num primeiro momento ser só uma gestão, uma má gestão, Temerária. uma gestão temerária, muito agressiva, captava dinheiro a um custo, fazia participações em empresas esperando ali um super turnaround. No final das contas, a gente viu que era muito mais que isso, era um esquema fraudulento. E aí, Xará, o Banco Master, o que que vai dar? Desliquidar o banco, eu acho que está fora de questão. Como é que vai ficar? É muito Até onde vai chegar isso aí, Xará, na sua opinião? difícil saber. Difícil saber. Não tem muita. São muitas facetas. Você não falou aí do BRB, Sim, que que tem também está com a corda no parte nessa pescoço, né? história. Exatamente. Se descapitalizou para comprar a carteira do Master, e aí vai ter que ter capitalização por parte do governo de Impressionante, né? Brasília. De tábua de salvação a E afogado. daqui a pouco vai ser federalizado. Quer dizer, são tantas coisas. O, tem ainda tem a questão do Tanuri, enfim, são muitas facetas, essa coisa do TCU, que um cara, né, o Jonathan Jesus é representante do Centrão ali, é, toda essa pressão sobre o Banco Central, sobre os técnicos do Banco Central, enfim, tem muita coisa que ainda os fundos de pensão de estados e que compraram CDBs do Master, mas tem tanta coisa, Porto, que é assim, eu acho que ainda vai ter muita coisa aparecendo. Vai Também ter acho. bastante. Daqui a pouco estão falando de uma delação do Vorcado. Se começarem a apertar o cara, né, não vai ter jeito, vai ter que vender patrimônio, ele vai dar com a língua nos dentes. Enfim, tem potencial. Tem potencial. O Toffoli, ele, que aliás vai ser minha bola dentro aqui, eu vou explicar depois. ah, ele extrapolou, ele já tinha feito coisas do Arco da Velha, né? Que ele perdoou a dívida da Odebrecht, perdoou a dívida da JF. Então já foram coisas assim que você olha e fala assim, nossa, E é impressionante como que aconteceu pessoas. aqui? E é impressionante que Ele pessoas fazem extrapolou. conexões, né, com o fato da esposa dele ser de uma banca que representava e imaginar que por Imagine, conta não tem disso nada a ver, poderia ter então. alguma influência na Mas decisão. Um negócio no assustador. caso do Master, ele ultrapassou, tanto que, assim, você pega analistas de A a Z, né, mais à esquerda, mais à direita, a unanimidade que ele está Nós levantando estamos no vivendo uma rara país, unanimidade. uma raríssima unanimidade, né? Então, acho que O tem Alex... muita coisa ainda para rolar nesse Interessante isso que negócio. você falou, né? Porque o Alexandre de Moraes ainda tem uns defensores que chamam de Xandão, então. Mas o Toffoli não, é ele Deus, né? Você vê que o Fachin Sim, tá rodando por aí, foi para o Maranhão conversar com o Flávio Dino, porque chega um ponto que se o STF mesmo não exato, fizer alguma coisa, ele vai obrigar que alguém faça. exatamente. É isso. E você, Márcio, como é que você vê aí, né? Até onde. Porque assim, a sensação é que estavam comendo pão com merda, o pão acabou, né? No caso, o Master, né? Agora é só merda, né? Não tem. Aonde que vai dar esse negócio aí, na sua opinião, Márcio? Não, eu estou bem na linha do Gutermann. Quer dizer, esse negócio ele extrapolou qualquer coisa. Quer dizer, tudo ia sendo perdoado. Esse esquema assim, do superpoder do STF começou lá na reabilitação do Lula, né? O Xandão, campeão da democracia, e os caras vão. Agora, isso aí explodiu de um jeito que a posição do Alexandre Moraes, a posição do Toffoli, desse cara, quer dizer, causou isso que o Gutermann está falando. É uma unanimidade. Claro, tem aqueles caras que, né, não, a culpa é do Malu Gaspar, a culpa é de não sei o quê, mas chegou uma hora
que não tem mais jeito. Quer dizer, o tsunami de merda, o tsumerda que está vindo aí, é um negócio assim absurdo. Então, eu não sei, sinceramente, como é que as instituições vão sair dela, porque o Toffoli e o Alexandre Moraes, começando pelos dois, eles perderam qualquer credibilidade, quer dizer, não tem credibilidade para julgar mais nada e são o último baluarte da democracia, segundo, né, a visão, o evangelho segundo o PT, eram os dois. Agora, realmente, eu não sei, isso aí vai ser um problema bastante sério, porque defender esses caras hoje em dia está cada vez mais difícil. Botar a culpa no Bolsonaro está ficando difícil também. Então, realmente, eu não sei onde é que esse troço vai parar. Não sei onde é que esse troço vai parar, realmente. E você, Nora, como é que vê essa história? Inclusive a cobertura jornalística, né? A imprensa que tem sido sempre tão massacrada, né? Ela, pelo menos na figura da Malu Gaspar, marcou um golaço, trazendo à tona toda essa questão do Banco Master, ainda que haja quem diga que ela esteja não trabalhando a serviço da informação, mas a serviço de interesses econômicos. Ninguém nunca vai estar imune a esse tipo de crítica. Surpreende também que tem alguns jornalistas que criticaram a Malu Gaspar, né, cara? É impressionante esse negócio. Não, porque ela tem que provar. Como É, assim tem que provar? Desde quando o jornalista não pode reproduzir o a que uma, justiça, duas ou cinco fontes confirmam, né? Que tem que claro, provar a justiça. A imprensa óbvio. tem que provocar, não é isso? Óbvio. Não, aliás, esse era um ponto que eu queria destacar, que é o papel da imprensa. Está fazendo um ótimo papel. Eu sou muito crítica, mas também sempre defendi a imprensa, tá? Defendi no sentido da existência dela. Não que eu defenda uma ou outra pessoa, um ou outro veículo, tá? Isso é muito diferente. Mas eu defendo, sim, a existência da imprensa livre, independente, tá? E, de fato, não só a Malu Gaspar, outros jornais têm ido atrás, o Estadão está com uma cobertura ótima também, tá? Estão fazendo um belo trabalho. Se não fosse por eles, a gente não teria sabido de nada disso, tá? Essa acusação, aliás, Aliás, o Estadão que pediu a cabeça do Toffoli, né? Com ali sim, um jeitinho ali de garfo e faca, com Hoje, lencinho limpando, mas pediu a cabeça, né? Não claro, pediu a falou, cabeça. não falou claramente, mas ali quase, mas bem né? claramente, Não, É, bem claramente. disse, o Senado tem que cumprir a sua missão. então, Que Exatamente. missão é É, essa? então, eu acho que está bem claro, sim, tá? Está bem claro. Então, assim, eu destaco o papel da imprensa nisso. Eu acho engraçado, tem muitos amigos meus de esquerda que falavam assim, que o contrato não existia, porque o contrato não foi assinado, não sei o quê. Até agora, mais de um mês e meio depois, os que assinaram o contrato não, ou que não assinaram, que fizeram o contrato, ninguém desmentiu nada, ninguém processou ninguém, nada. Então, assim, é bem incoerente, tá? Mas tudo bem, vamos lá de novo. Ah, como eu falei, tem alguns amigos meus que não primam pela coerência, tá? Então, isso não me surpreende. Então, destaco o papel da imprensa e outra, o resumo dos escândalos deste caso, Master. Eu acho que vai ter o mesmo número de páginas de Guerra e Paz. Só o resumo, tá? Os bullets. Porque é uma coisa assim que não para. Eu não sei, nós estamos aqui há uma hora e tanto falando, assim, desde o esquenta, desde tudo isso. Eu acredito que deve ter surgido mais alguma coisa, tá? A gente que não está bem informado aqui. Mas deve ter surgido sobre o alguma coisa. Banco Master, não que Master eu Reag, saiba, mas que a visita do Tarcísio foi cancelada com o Bolsonaro foi cancelada. foi cancelada? Notícia Ah, fresquinha aqui agora. tá. Mas quem Então. cancelou? A Gessé está querendo saber demais já. Já está querendo saber muito, calma. O visitante ou o visitado, né? Aí Ou O você já Alexandre de Moraes. quem tá levando a agenda de todo mundo. Aliás, deve ser, gente, fala sério, né? Se dedicar a sua vida a isso é um pouco frustrante. Imagina você estudar numa São Francisco, fazer mestrado, dar aula, tudo para ficar decidindo se a perícia do médico tá ok, se pode fazer outra coisa, se o filho vai visitar ou não. Gente, é muito. É muito triste acabar a sua carreira profissional fazendo isso, né? Carimbando autorizações de visitas.
Mas é E, isso, vo gente. e você, Vitão, né? Você é do mercado financeiro da área de risco, né? Se te- Parece que não tinha muita gente lá na área de risco do Banco Master, né? Tá no mudo, Tá no Vitor. mudo, Vitor. Tá no mudo. Podia até estar em parte do esquema, né? Isso é a É. maior vergonha da história. Assim, a atuação do Toffoli é assintosa, é vergonhosa. Assim, ele está sendo cometendo ilegalidades uma atrás da outra, sem a menor vergonha na cara. Porque antes essa turma ainda tinha algum tipo de, né, sutileza. Não, perdeu a vergonha completamente. Perdeu a vergonha. Eu fiz uma pesquisa lá na. Porque o Moraes com esse seu contratinho de 129 milhões é uma imoralidade, né? Imorais, né? Mas o. Eu gostei do Que assim, trocadilho, ninguém hein? dá nome aos bois, né? Pra Tá que vendo? É um você. gênio e você não está tendo o devido reconhecimento. Você fez um trocadilho agora perspicaz, sutil, né? O contrato é imorais. Muito bom, muito bom. Eu fiz uma pesquisa lá no Facebook, assim, se você tivesse o poder de empichar um ministro, somente um, quem você empicharia? Agora é a pergunta que eu lanço aqui para vocês. Não pode ficar no muro, você tem que Ai, fazer opção. Vou empichar um. Você tem 11 para empichar, obviamente dois Eu tenho meu estão. candidato, quem Ok. é o seu candidato, Xará? Gilmar Mendes. Ah, é isso. É a eminência parda atrás de Eu todo esse tenho mecanismo. eu tenho na conta do pior cidadão brasileiro ladeado por José Dirceu. E você, Marção, quem seria o seu empichado? É o Gilmar Mendes, eu não tinha pensado, mas o meu seria o Alexandre de Moraes, E pelo você, conjunto Nora, ao. qual seria o seu empichado? Eu acho que pelo Gilmar Mendes, pelo fato dele estar manipulando os outros também. Tá? Muito bem lembrado, né? Eminência Parda, é o Hernani Gouveia do Golbery. STF. Golbery, É o pô, Golbery, é o Golbery, é o Golbery, 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 é o Golbery. É o Golbery. Golbery, é o Golbery do STF. Tadinho, eu acho que o Golbery não merece E essa aí, comparação. e Vitor, e E você? você, Vitor, você que lançou o Eu, desafio. eu empicharia o Toffoli, porque O Toffoli é o mais fácil, né? então, mas assim, é porque o conjunto da obra, porque eu acho que tem muita maracutaia por aí, entendeu? Ele já não. O Gilmar Mendes seria o meu objeto de desejo, mas é sonhar demais. É Acho que a gente sonhar tem que muito ser alto, mais, a É, concordo. gente tem que ser mais pragmático. Quem que Não, tá concordo. leproso? É que a pergunta foi aberta, tal, foi não é o aberta, mais foi aberta. fácil, né? Quem que Estrategicamente você falando, tem que ir no desejaria, né? leproso. É, Estrategicamente falando, tem que ir no leproso, tá certo. Pode falar o Toffoli, leproso o hoje em Toffoli dia? tá Não se Putz, pedindo, pode. ainda né? bem que esse programa não é assistido por ninguém, Não meu pode Deus, falar, olha, né? olha, Ainda bem. dá uma editada nessa Não, parte, vai. então eu vou falar o Mas seguinte: ele, mas ele tá não vamos pedindo, falar né? Ele tá, leproso. Não ele vamos falar tá, ele leproso. Tem tá que ir no pedindo para ser bexiguento. empichado. Pode ir no bexiguento ou no lazarento? Pode ir no Não, lazarento. eu acho que tem que editar toda essa parte, É, desde essa enquete do Vitor aí. começa por aí, começa por É aí. que não precisa Aqui, porque ninguém vê mesmo, então tudo bem, beleza. Vamos lá, Vitão. Ele tá pedindo isso, né? Tá tá. pedindo. Ele tá Tá pedindo. afrontando de maneira tão assintosa todas Mas as eu acho que regras. já é um pouco eu acho que já é um pouco daquele desespero do cara que tá sinucado, sabe? Eu acho que ele já tá ali Agora, entrincheirado. uma coisa que me chama a atenção nessa história toda, falando de Gilmar Mendes, é o silêncio ensurdecedor do Gilmar Mendes a respeito de toda essa história do Master. Ele não abriu o bico. Ele O sempre é que é algo muito raro, né? falante. É, Exato. ele sempre Ele é gosta um de silêncio. papagaiar. Assim, ele não abriu o bico para defender o Toffoli. E ele e o Toffoli são um em carne, né? Ele tá na moita. Bom, então é, E eu não sei se você? posso. Você empicharia quem? Não, então, eu tenho meu coração dividido, né? Pelo conjunto da obra, seria sem hesitação Gilmar Mendes. Mas, dado o cenário, não vou adjetivar agora. Considerando o fato que ele não está muito fortalecido, está enfraquecido, e o seu impedimento, se a gente tivesse um termômetro,
seria o mais factível, seria o Toffoli, porque ali eu acho que teriam dois coelhos com uma cajadada. O próprio impedimento dele e um recado que está sendo dado, né? Um recado que está sendo dado, porque assim, dando aqui o meu pitaco, né, nessa história, né? De tudo que a gente viu, duas coisas chamam muita atenção pela crueza do esquema, é o contrato, né, da esposa do Alexandre de Moraes até agora, que ao que tudo consta, né, parece que era um pagamento sem contrapartida, né? A grande ironia é que nem mesmo na liquidação a esposa do Alexandre de Moraes está prestando serviço para o Banco Master, né? Então, quer dizer, nem mesmo na liquidação, o Banco Master está sendo assistido por outra banca. Então, nós temos aí duas questões assim que flagrantes, né? Porque se a gente pensa, porque veja só, todo cidadão tem que ter o direito de um processo legal. Mas pessoas que ocupam cargos públicos, a gente já sabe lá desde Roma, né? Que a mulher de Roma não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, o fato concreto é que existe um contrato absurdo que fere todo e qualquer parâmetro do que se pratica no mercado, e o que se vê é que não tem a materialidade de uma contrapartida qualquer, né? O que está dizendo no contrato ali é Malu Gaspar falou, olha, a esposa da Alexandre, primeiro uma banca reduzida, nós não estamos falando de um corpo jurídico de 50, 100 advogados para fazer jus a um contrato desse tamanho. Não, algo bastante reduzido. Segundo, a representação junto aos órgãos públicos você não tem registro. É mais raro do que cabeça de bacalhau e vídeo de palestra do Lula na África. Coisas assim que dizem que tem, mas nunca ninguém viu. Então é a mesma coisa. E essa questão do Toffoli, né, de ter parentes ali, essa questão do resort o qual ele inclusive é frequentador assíduo, se somando àquela indecência da carona, né? Então, assim, processo por enquanto só para tentativa de vazamento, mas esclarecimento público nenhum, né? Então é aquela história, estão fingindo de morto ali, né? Passarinho na muda não pia para ver se o pessoal esquece, mas eu acho que não tem mais volta para o Agora, o vazamento de um contrato que não existe, não então, entendi exatamente, né? estranho isso, né? Enfim, Bom, a estranho. decisão do Toffoli de que a Polícia Federal fizesse as buscas e apreensão, mas não tivesse acesso ao conteúdo do que fosse apurado, são coisas assim estapafúrdias. O que me leva à seguinte conclusão: esse escândalo do Banco Master, porque assim, quando você tem uma situação como essa, você tem dois níveis. Primeiro é a contenção da crise, tentar conter a crise. Esta crise é incontrolável, já transbordou. Então, o que nós vamos ver daqui para frente são medidas paliativas de gerenciamento de crise, contenção de dano. Aqui fica pior, aqui não fica. Vamos empurrar isso aqui para ver se cai numa prescrição. Vamos tentar fazer um acordo, né? A gente entrega aí o Toffoli para passar o resto da boiada, né? O tal famoso boi de piranha, né? Você vai atravessar uma boiada no rio, pega aquele boizinho lá que tá mais fraquinho, dá um talho nele, joga para as piranhas comer e você passa o resto da boiada. Então, acho que o Toffoli, por isso a minha predileção, porque ele seria o boi de piranha ideal. E esse caso, ele tem algumas nuances assustadoras. Por exemplo, essa postura do TCU é um negócio sem precedentes. E eu não vou ficar surpreso se um dia a gente souber de bastidores que o Galípolo deu ali um checkmate no governo. Ó, não vou. Porque assim, a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. No que diz respeito à política econômica, o Galípolo começou o mandato dele com uma super desconfiança do mercado e ele vem fazendo jus ao papel que cabe ao presidente do Banco Central e à sua autonomia. Né? Está Acho que o fazendo papel mercado. técnico. Exatamente. Então, eu acho que em algum momento, quando ele viu o pessoal querendo constranger o Banco Central, ele deve ter mandado um recado. Ó, vocês param com esse negócio aí, senão vamos jogar merda no ventilador. E o Lula parece que atuou. Falou, pô, peraí, pô, a gente tem que manter o menino lá. Né? Então, essa é uma questão. Inclusive, eu quero aqui fazer publicamente um agradecimento ao Cleveland. Eu não tenho apego ao erro. E eu, como profissional de mercado, confesso a vocês que tinha uma sensação de que o Banco Central tinha sido pouco diligente em relação ao Banco Master, porque o mercado em si, ele liquidou o Banco Master antes. As instituições que distribuíam seus títulos pararam de distribuir, as áreas de compliance começaram a pesquisar os clientes que estavam over FGC, né?
Então, o mercado, de certa maneira, se antecipou. E aí ficava a questão, poxa, o Banco Central tem todas as informações, por que esperou tanto? E aí o argumento do Cleveland, nas manifestações que ele fez aí, que provavelmente vão custar a liberdade dele, mas aí a gente vai visitar, manda cigarro e tudo. O que ele pondera é o seguinte: o Banco Central tinha que esgotar todas as possibilidades exatamente para quê? Uma vez decretando a liquidação, ela não pudesse ser questionada. Então, se ele tivesse feito essa liquidação de forma mais prematura, poderia dar uma margem a um questionamento maior. E talvez, até sabendo o tamanho e os envolvimentos que ia causar, o Banco Central levou no limite. Agora, a partir do momento que ele se deparou com fraude, crime, aí já não tinha mais jeito. Né? Então, eu mudei a minha opinião em relação a isso. Acho que a atuação do Banco Central foi na medida, e tenho a sensação que a gente não consegue imaginar agora, porque esse negócio tomou vida própria, né? Esse negócio tem uma vida própria, já não está mais sob controle de nada, de ninguém. Existe aí uma pressão de todos os lados para alguns níveis de esclarecimento, esses contratos aí e essas participações, elas são meio chocantes. Eu vou pedir licença para vocês no seguinte sentido. Nós tínhamos mais um tema que a gente pode deixar para a semana que vem, até com os desdobros aí desse cancelamento ou não da visita do Tarcísio, porque a ideia parece que era o Tarcísio visitar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria cobrar dele um posicionamento definitivo em relação à sucessão, ele se declarando candidato a governador e apoiando inequivocamente a candidatura do Flávio, o que ele já tinha feito, mas talvez não de maneira tão enfática como o Bolsonaro gostaria. Aliás, esse é um fenômeno, né? Bolsonaro preso sem rede social, mas você não vê a turma da esquerda passar um dia sem falar dele, né? E, pô, o cara numa situação assim, deplorável, mas enfim. Então vamos deixar para combinar, para falar sobre a pesquisa para a próxima semana, para o nosso conteúdo não ficar tão longo assim. E vamos, se vocês concordam, claro, e vamos para a rodada final de bola dentro, bola fora e dica. Eu vou começar aqui pelo Márcio, nosso decano. Márcio, qual que é a bola dentro, qual que é a bola fora e qual que é a dica? Bom, bola fora, você acabou de citar o assunto, né? O pessoal não esquece do Bolsonaro de jeito nenhum. E um negócio nojento que aconteceu, a única expressão que me vem, lembro do Tião Macalé, nojento, foi naquele discurso lá na Faculdade de Direito, o Alexandre Moraes, né, debochando da condição do Bolsonaro. E a pior coisa, gente rindo, pessoal rindo, quer dizer, pô, Uma fornada de é, advogados de grande qualidade, que né? advogados que está se formando aí nesse país, né? Então, quer dizer, ele debochar já foi ridículo, já é uma coisa, pô, chutar cachorro morto, e o pessoal ainda morrer de rir, porque, né? Baba-ovo, sei lá eu, que porra é essa? É nojento falar nisso. A bola dentro, para mim, vai para um cidadão que tem um nome, né? Que não condiz com o que ele é, um tal de Sadio Mané. Se tem uma coisa que esse cara não é Mané. Para quem não sabe a história, Sadio Mané é um dos maiores jogadores do mundo. Teve no domingo a Copa Africana de Seleções. No último minuto do jogo, Marrocos jogava em casa, já tinha sido favorecido por algumas decisões no último minuto de jogo. Na mesma jogada, ele anulou o gol do Senegal por uma falta mais ou menos estranha e marcou um pênalti contra o Senegal numa outra situação. O pessoal de Senegal ficou tão puto que resolveu sair de campo. Só que, porra, sair de campo numa final de uma taça africana de seleções é coisa de várzea. E o Mané, que era o capitão do time, foi lá no vestiário, puxou os caras de volta para o campo, vamos jogar. E aí o Aliás, goleiro os pegou. jogadores saíram de campo seguindo a orientação da sua própria federação, né? Não, a adaptação da federação. Não, esse cara foi corajoso pra caramba. Eu me lembrei muito da Batalha dos Aflitos do Grêmio, que o pessoal queria sair de campo e acabou que, por ficar em campo, se tornaram heróis. Né? E aconteceu isso, quer dizer, o Brahim Dias, lá do Real Madrid, bateu o pênalti pior que eu bateria, o goleiro pegou e na prorrogação o Senegal ganhou. Então, mas quem trouxe o time de volta foi o Sadio Mané, que já é um cara que tem um comportamento fantástico, né? Não vou levar mais. Então, esse cara, para mim, todas as bolas dentro do mundo hoje são dele. Tá? Dica eu não tenho, segue o jogo. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, minha dica, eu queria endossar a sua daquela série All Her Fault.
Eu assisti numa noitada só, tá? Muito boa. Realmente vale muito, muito a pena. Você Belíssima. sabe que eu estava na dúvida se eu já tinha dado essa dica ou não, tinha até Eu tinha anotado dado. aqui, mas já tinha dado, e é boa mesmo, Mas né? eu saí daqui e fui assistir, eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu sei que eu vi toda a temporada numa sentada só, é muito boa. Realmente ótimos atores, tá? E olha que eu não tinha gostado de Succession, que é a atriz, uma das atrizes principais. Então, Sim. dica, endosso sua, vale muito a pena. E Bola Dentro e Bola Fora estão interligadas. Bola Fora, uma advogada argentina que estava no Rio de Janeiro e fez gestos racistas num bar, tá? Ela foi filmada, aliás, esse pessoal, eu não sei por que é tão ingênuo, né, ainda, né? O pior foram as declarações, o pior não, é tudo um horror, tá? Os gestos dela e as declarações. Eu não sabia que eu estava sendo filmada, tá? E a outra foi que, não era para o pessoal do bar, era para as amigas. Se você olha o vídeo, tem uma amiga dela que tá tipo 10 metros na frente, de costas para ela, querendo sumir do mundo, e a outra que tá empurrando ela assim para ela sair e parar de falar, fazer bobagem. Tá? Então, bola fora para essa fulana e bola dentro para os argentinos no geral, que eu estava vendo nas redes sociais. Olha, eu te diria assim, 99% apoiando a justiça brasileira e a atitude que se tomou contra ela, e vários com o argumento mais óbvio que eu usaria. Gente, a lei aqui é essa: racismo é crime. Se na Argentina não é, porque tem gente que fala assim, ela não matou ninguém, dá uma multa e libera. Não, aqui a lei é essa. É como você ir para Tailândia, que as drogas são terrivelmente proibidas. E você fala assim: não, mas em Amsterdã posso consumir haxixe. Tá, em Amsterdã você pode, na Tailândia você não pode. Então, bola dentro para os argentinos, de uma forma geral, criticando a atitude dela e dizendo: olha, que bom que as leis se cumprem. Tá? Então, Aliás, é isso. bola mais dentro ainda para os argentinos que elegeram o Milei, que está recuperando o país, né? É. Mas esse eu já tinha dado na outra vez, né, com o risco país, o risco soberano. Então, Então, bola dentro, bola Quem, fora e dicas dadas, vamos para o Vitor. quem que tá assistindo aí, Homeland? Era você ou o Guterman? eu vi tudo, duas Eu tô vezes. assistindo. Você tá em qual? No qual? Comecei a terceira temporada, mas tá meio estranha. Enfim, que ele aparece na Venezuela. Eu tô dando uma chance adicional aí, mas tá meio estranho. Não, fica tranquilo, tu vai melhorar. Aliás, Tá melhora bom, bem depois da terceira, na minha opinião. E tá aí, certo. Eu Vitor, e reforço você? essa dica. Eu Você reforço essa dica, reforça? mas tu vou dar outra dica. Esse livro aqui, ó. Hum, Podem ver, não? Estão vendo? Erros dá embaçada Peraí, aí. Paciente. afasta que Chega tá mais Paciente. embaçado. pertinho do seu rosto aí, deixa eu ver qual. Aí. Aí, Aí aí. sim, Erros foram erros foram cometidos. cometidos. Mas juro que não fui eu. Isso aqui é do autor que ele é daquele livro Animal Social, Eliot Aronson. Esse livro é uma derivada, como se fosse uma série, seria um spin-off do livro O Animal Social. E aqui você vai encontrar a razão pela qual você não ouvirá jamais dessa turminha que fez o L envergonhada uma Um declaração de meia-culpa. arrependimento. Não, você não vamos esperar por isso. Não vai acontecer. Aqui esse livro explica por quê, eu não vou falar porque aí demora muito. Mas é isso, bola fora, a bola fora, eu acho que a bola fora para essa dupla, né? Mas particularmente para o Toffoli, eu acho que já deu, né? Acho que chega. Se o Brasil tiver vergonha na cara, tem que empichar esse senhor, porque ele Bom, passou de todo. a minha dica eu não sei se eu já Você tinha vai falar na dado. minha frente, é isso? Ah, É, desculpa, Xará, é você, Não, perdão. eu tô aqui esperando a chamada, né? Não, é E de verdade, é repente mudou a verdade. dinâmica também, né? Não, eu vou falar Enfim, por último para encerrar, né? Diga aí, Xará. tá bom. Vamos lá, minha bola fora vai para o Trump, essa questão aí da Groenlândia, né? Tá beirando a raias do ridículo, né? A carta que ele mandou para o primeiro-ministro norueguês. Aí, não, ele foi sarcástico, tal. Bom, tem limites, né? Enfim, nas relações internacionais. A minha bola dentro vai para o Toffoli, eu já tinha falado, porque ele de fato, pela primeira vez, ele coloca o horizonte do impeachment, ao alcance dos olhos, Concretamente, né? né? É algo que
é assim, por mais que a gente esteja revoltado com o Alexandre de Moraes, porque ele extrapolou algumas coisas e tal, mas ele estava defendendo. É irreal querer o impeachment do Moraes, porque ele é o herói da democracia, vai ser difícil. O Toffoli não. O Toffoli é assim, é uma unanimidade. Então, pela primeira vez, eu sinto que há uma tênue possibilidade de impeachment de um ministro do STF. Então nós devemos ser E, gratos a e o ele. Toffoli é uma bola dentro, porque seria Verdade. uma revolução, né? Digamos E a que a minha sua dica, volúpia capitalista nos trouxe a possibilidade real de um a impedimento. possibilidade É, real, né, concreta, Vamos continua sendo aguardar muito difícil. vamos Continua aguardar as sendo. ações do Alessandro Vieira assim que acabar o recesso parlamentar. Eu Vamos acho que ver, ele vamos vai vamos aguardar. ver. trazer novidades. Bom, Pode ser. E A tem dica, outras coisas para acontecer aí, e a né? dica? E Tem a dica? Estou delações, ansioso enfim. pela dica. E a minha dica é um filme que está no Prime, um filme relativamente antigo, chama-se O Rei da Comédia. Um filme curioso que traz o Jerry Lewis num papel sério e o Robert De Niro faz o papel cômico. Então o Jerry Lewis ele é um comediante, só que, enfim, faz um papel mais sério. E o Robert De Niro faz um comediante fracassado que quer porque quer aparecer no programa do Jerry Lewis. E ele começa a stalkear o Jerry Lewis, começa a perseguir, né? Então é um filme bem engraçado. É um passatempo e é curioso, né? Eu nunca tinha visto o Jerry Lewis um papel sério, e que né? ele está Então Genial, Jerry ótimo. Lewis, né? Ele está ótimo Genial. nesse papel sério. está ótimo nesse Muito, filme. muito bom. Eu vou seguramente assistir. Bom, a minha bola dentro vai para o Nicolas Ferreira, que começou uma caminhada. Não é pela caminhada em si, não é pelo gesto em si, mas só a reação que ele causou, né? Só a rejeição que ele causou na esquerda com esse gesto simples, simbólico de uma caminhada, né, de Minas Gerais até o Distrito Federal, vai levar acho que 5 ou 6 dias. Só a ele praticamente pautou a esquerda, porque todos os canhões se viraram para ele. Então, eu acredito que, de certa maneira, ele queria trazer evidência para esse gesto simbólico e acabou trazendo. Então, bola dentro para ele, né? Obviamente que se pode questionar o mérito em si, mas eu acho que ele deu uma bela sacada e está ocupando um espaço relevante nas redes sociais. Em sentido oposto, nós temos um influencer de esquerda que deverá sair candidato aí pelo PSOL, o Jones Manuel, que fez uma ponderação sobre a questão do regime iraniano executar homossexuais. Olha, eu sugiro a vocês que vejam o vídeo, porque eu não quero, porque assim, eu não, por mais que eu explique, eu vou tirar riqueza daquele conteúdo, mas ele diz alguma coisa mais ou menos assim, putz, o Irã enforca homossexuais? Enforca. Pô, mas lá em Teherã tem espaços de pertencimento homossexual, existem locais e tal. Pô, então tudo bem. Cara, juro por Deus, essa é daquelas coisas que quando alguém comenta com você, você fala, puta, é mentira. Quando você vê, você fala, não, inteligência artificial, cara. Não é possível que alguém em sã consciência chegue num nível de cegueira ideológica ao ponto de não reconhecer isso. Dá para você falar assim, olha, os Estados Unidos têm uma política imperialista, o que não quer dizer que eu não reconheça que nós estamos falando de um regime teocrático, porque é um contrassenso tão grande, né? Se a religião é o ópio do povo, né? Então é incrível assim a cruzada da esquerda Manda contra o esse vídeo. cristianismo, né? É incrível a cruzada da esquerda contra o cristianismo, contra a família, contra valores cristãos. E essa, assim, e isso, cara. Vejam o vídeo aí, pesquisem aí, vocês não vão acreditar. Eu ainda estou atônito imaginando se aquilo ali não é inteligência artificial. O que Bom, mostra, o que demonstra que o anti-imperialismo no, na escala de no Moral, valores. ranking, né, de valores, ele é bem alto. Não, tá acima de tudo. Impressionante. A gente vê isso mais perto aqui em relação à Venezuela, né? E agora em relação ao Irã, uma coisa surreal. E a minha dica, não sei se eu já falei ou não, uma minissérie do Netflix, chama Dele e Delas.
Eu gostei muito e reforço também o filme da Sally Field, Nunca Sem Minha Filha, e eu estou assistindo pela segunda vez, mas não pela última, Chosen, né, Os Escolhidos, que conta a história, né, de Jesus Cristo a partir da sua vida adulta, quando ele começa a regimentar os apóstolos e fazer os seus milagres, faz suas pregações, né, e tem uma peculiaridade, é que, se é que a gente pode falar assim, né, mas tem um viés mais humano das relações dele com os apóstolos, sabe? Em alguns momentos até bem humorado. Então, é uma seleção de elenco muito bem feita, uma cenografia muito bacana e, obviamente, independente da crença de cada um, indiscutivelmente, os valores que Cristo propagou formaram e dividiram a sociedade, né? A gente criou sociedades de valor cristão, mesmo no judaísmo, mesmo na religião islâmica, reconhecem Jesus Cristo como um profeta. Então, reforçando a minha dica, estou quase acabando a segunda vez, aí vou dar um tempo para assistir a terceira, porque é sempre legal, tem passagens que são muito, muito, muito legais. Então é isso, meus amigos, sempre um prazer falar com vocês. Semana que vem, com um pouco mais de desdobros, a gente fala da última pesquisa. Estou curioso para saber a opinião de vocês pela paridade entre Flávio e Tarcísio, que a mim surpreendeu um pouco, pelo menos no quadro atual. Achei cedo, prematuro, mas isso fica para a semana que vem. Um abração, Márcio. Obrigado, obrigado, Nora. Obrigado, Valeu. Vitor. E obrigado, Xará. Um abraço, até semana que vem. Beijos. Valeu. Beijos. Valeu. Um Tchau, tchau. abraço.